grande plano. Qual é que é o trabalho que se desenvolve aqui nesta secção regional da Ordem dos Enfermeiros do Centro? Em termos de atribuições, uma das grandes atribuições da Ordem, o seu desígnio fundamental, digamos assim, será assegurarmos a qualidade e a segurança dos cuidados de enfermagem que são prestados à população. Isto será, digamos que, a missão da Ordem como um todo. A nível das secções regionais, compete de uma forma mais próxima dos locais onde são prestados esses cuidados, acompanharmos o exercício dos profissionais de enfermagem nestes contextos e nós nos assegurarmos que esses cuidados, os cuidados que são prestados nesses contextos, são cuidados de qualidade e são cuidados seguros. Este processo de acompanhamento do exercício profissional acaba por se concretizar, digamos assim, com a visita aos próprios contextos, em que avaliamos, entre outras coisas, por exemplo, se o número de enfermeiros que existe naquele local é o número suficiente para assegurar que os cuidados que ali são prestados são de qualidade e seguros, ou seja, que a população tem disponível a totalidade dos recursos de enfermagem que precisa, mas a secção regional, e neste caso a secção regional do Centro, tem outras atividades que decorrem, digamos que em paralelo. No entanto, quero salvaguardar que a componente mais importante, a parte mais importante da secção regional é efetivamente o acompanhamento do exercício profissional. Temos outras atividades que são atividades, algumas delas de promoção dos cuidados de enfermagem. Nós temos, por exemplo, a nível da secção regional do Centro, promovemos um concurso de boas práticas que no ano passado realizámos na Covilhã e que este ano será a realizar no distrito de Aveiro, ainda não definimos corretamente o local, mas que pretende de alguma forma não só divulgar programas de boas práticas a nível dos cuidados de saúde que são prestados, mas também, acima de tudo, digamos que reconhecer o trabalho que estas equipas fazem no terreno. Também temos alguns programas formativos dirigidos aos profissionais, com o objetivo do seu desenvolvimento profissional, em termos das suas competências técnicas, relacionais. Teremos alguns cursos que irão decorrer durante este ano nessa área, ou seja, todas as intervenções da secção regional são sempre com o intuito de conseguirmos melhorar e garantir os cuidados de enfermagem que são prestados à população. Qual é que é o verdadeiro papel e a importância do papel do enfermeiro na saúde? O enfermeiro é uma pergunta complexa, ou seja, não lhe consigo responder de forma linear. O enfermeiro, dependendo dos contextos onde exerce, eu posso lhe dar dois exemplos completamente distintos. Nós temos os enfermeiros que trabalham, por exemplo, no contexto da emergência pré-hospitalar, de que aqui o Sr. Enfermeiro Rui Miguel é um desses profissionais que trabalha na área do pré-hospitalar, em que a prestação de cuidados de enfermagem permite assegurar que numa situação de uma ocorrência de um problema de saúde grave, em contexto que não um contexto hospitalar, é possível atender a estes utentes e garantir o seu transporte em segurança até uma unidade de saúde. E temos, por exemplo, outros contextos completamente diferentes. Por exemplo, vou-lhe dar um completamente distinto da questão do pré-hospitalar, que é o papel dos enfermeiros, por exemplo, nas comissões de proteção de crianças e jovens em risco, em que o profissional de saúde funciona como que um consultor e um perito na área da saúde para acompanhamento destas famílias em risco e destas crianças em risco. Temos também, por exemplo, a nível dos cuidados de saúde primários, em que os enfermeiros participam ativamente e ajudam os utentes nos seus projetos de saúde, através do acompanhamento dos doentes, por exemplo, em situação de doença crónica, o acompanhamento durante a gravidez, o acompanhamento a seguir ao parto, destas crianças depois, à medida que vão crescendo. Por exemplo, o enfermeiro a nível dos cuidados de saúde primários acompanha a família durante todo o seu ciclo de vida. Temos também, por exemplo, a nível dos cuidados de saúde hospitalares, em que os enfermeiros desenvolvem uma série de competências que permitem a estes utentes, estes doentes internados, melhorar de forma mais célere em relação à sua situação de doença ou que motivou o internamento. Temos também, por exemplo, posso lhe dar outro exemplo a nível dos lares, e que neste momento é uma das preocupações que nós temos, porque a maior parte dos lares não dispõe de cuidados de enfermagem e nós sabemos que a maior parte dos cuidados de saúde que são prestados a nível dos lares são cuidados de enfermagem. O facto de não existirem, eu vou-lhe dar o exemplo pelo oposto, o facto de não existirem enfermeiros nos lares faz com que existam mais complicações, porque são populações envelhecidas, mais complicações decorrentes do próprio processo de envelhecimento, a ocorrência de
infecções associadas aos seus processos de doença, limitações decorrentes do processo de doença, que a presença do enfermeiro ia permitir dar alguma ou mais qualidade de vida a estes utentes. Isto são alguns dos exemplos que posso dar relativamente ao papel do enfermeiro nos vários contextos de cuidados de saúde. Os enfermeiros têm muitas das vezes um papel que é esquecido ou desconhecido por parte da sociedade. Nós acreditamos que, de forma progressiva, a sociedade irá despertar para a importância que os profissionais de enfermagem têm na sociedade. Grande parte dos cuidados de saúde que são prestados, quer a nível dos hospitais, aliás, os doentes só ficam internados nos hospitais porque precisam de cuidados de enfermagem. O cuidado médico também é necessário e é imprescindível, mas é mais pontual em relação àquilo que é a prestação dos cuidados de enfermagem, que compreende as 24 horas do dia. Ou seja, a maior parte dos cuidados, posso-lhe dar outro exemplo, por exemplo, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, a maior parte dos cuidados prestados a nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados são cuidados de enfermagem. Eu penso que, de alguma forma, não existe ainda a consciência, nem na sociedade, nem nos políticos, para o papel dos enfermeiros. Um correto investimento nos profissionais de enfermagem, e eu posso dizer, trago esses números presentes há muito pouco tempo, um profissional de enfermagem reverte, ou seja, dá de lucro, digamos assim, ao Serviço Nacional de Saúde 46 mil euros por ano, e ele não custa isso aos erários públicos. Não só na prevenção de infecções associadas aos cuidados de saúde, estou-lhe a dar um exemplo, como na prevenção das úlceras de pressão, prevenção de quedas, que representam dinheiro, que a todos nós custa. E, efetivamente, a não alocação destes profissionais nos locais onde são precisos tem custos. Só que, isto terá a ver com o contexto que vivemos, as políticas são implementadas sempre com uma visão a curto prazo e não a médio e longo prazo. E o investimento, por exemplo, na promoção da saúde e na prevenção da doença só tem resultados a médio e longo prazo. E claro que neste momento vivemos com outro tipo de constrangimento que não nos permite ver um bocadinho para além de. O que é que está então mal na saúde em Portugal? Acreditamos que essencialmente existem algumas medidas que é possível tomar a curto prazo e que permitirão melhorar significativamente os cuidados de saúde prestados no nosso país. Nós temos profissionais altamente qualificados, e estou-lhe a falar dos profissionais de enfermagem, cujas competências não estão a ser corretamente rentabilizadas, ou seja, nós temos profissionais preparados para prestar mais e melhores cuidados e por circunstâncias várias, que penso que não será necessário neste momento estarmos a explicitar, mas tem a ver com o contexto cultural, tem a ver com uma série de constrangimentos, não estão a ser devidamente rentabilizados. Colocarmos os conhecimentos e as competências destes profissionais ao serviço da população permitirá termos mais e melhor saúde. Outra questão importante é a alocação correta de recursos na área da enfermagem aos serviços. Uma infecção associada aos cuidados de saúde custa milhares de euros aos cofres do Estado. Uma úlcera por pressão aumenta o tempo de internamento destes doentes, aumenta os custos, para além de que degrada significativamente a qualidade de vida destes utentes e das suas famílias. Atrasa o seu regresso para casa. Ou seja, e muitas destas questões são decorrentes de não existirem nos serviços corretamente alocados os profissionais necessários. E se existe classe profissional onde as horas de cuidados necessárias estão perfeitamente definidas, com fórmulas perfeitamente testadas e validadas, é no caso dos cuidados de enfermagem. Ou seja, nós dispomos de todos os instrumentos que nos permitem avaliar quais são exatamente os cuidados necessários para um determinado serviço, e aquilo que nós verificamos, e de todo o trabalho de acompanhamento que temos feito ao longo deste último ano, é de que, salvo raras exceções, na maior parte dos serviços, os serviços estão subdotados em termos daquilo que são as suas reais necessidades em cuidados de enfermagem. Nesse sentido, quais é que são, enquanto enfermeiros, enquanto ordem dos enfermeiros, as vossas principais preocupações e reivindicações? Preocupações, acima de tudo. Preocupações é nesse sentido que temos estado a trabalhar em colaboração com as instituições, no sentido de conseguirmos ajudar estas instituições, porque os problemas que lhes estou a referir, na maior parte dos casos, estão perfeitamente identificados pelas próprias instituições, mas que neste momento se vêem a braços com uma série de constrangimentos e restrições que lhes são impostas exteriormente. A Ordem o que faz neste sentido é colaborar com as instituições na identificação das reais necessidades
E posso lhe dizer que os problemas não passam apenas pela questão das dotações, existem outras questões que têm a ver com a informatização dos serviços, a utilização de uma linguagem classificada em termos de registros dos cuidados da enfermagem, tem a ver, por exemplo, com a formação permanente, porque temos que perceber que a evolução na área da saúde é constante e se estes profissionais não se mantiverem constantemente atualizados, dificilmente poderão oferecer à população aquilo que é o melhor em relação àquilo que o conhecimento nos permite fornecer. E, a par das instituições, procuramos desenvolver algumas estratégias junto das instituições, junto de entidades terceiras, junto da tutela, no sentido de progressivamente podermos ir dotando estes serviços das condições necessárias para que sejam prestados lá cuidados de enfermagem seguros à população que essa instituição serve. Entregaram o dia 11 deste mês de fevereiro ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Saúde, um documento em que prevê uma revisão do Estatuto da Estatutária. Em que é que consiste? O que é que pretendem com essa alteração? Ora bem, a alteração estatutária fazia parte de um dos nossos objetivos quando da candidatura à Ordem dos Enfermeiros. Nunca pensámos ter que fazê-lo tão cedo. Por imposição, digamos, para tentar clarificar de uma forma mais simples, por imposição da Troika, todas as associações profissionais foram obrigadas a rever os seus estatutos e ajustá-los àquilo que eram as imposições que foram feitas. Esta alteração estatutária incorpora, obviamente, todas as alterações que são decorrentes da publicação da Lei das Associações Profissionais, que foi publicada em janeiro deste ano. Ou seja, esta alteração estatutária esta alteração estatutária incorpora todas as imposições da Troika, digamos assim, e permite-nos também, é esse um dos objetivos, permitiu-nos também, e como compreendes, ainda está em fase de discussão, por isso nós não sabemos o que é que das nossas alterações, ou o que é que das nossas propostas será ou não aceito por parte do Governo, mas aquilo que se pretende é, em alguns casos, clarificar aquilo que é a intervenção dos profissionais e também fazer alguns, digamos que alguns aperfeiçoamentos, porque é sempre possível melhorar um documento que existe e à medida que os contextos e que a sociedade vai evoluindo, também nós sentimos necessidade de ir adaptando os nossos instrumentos reguladores. E no fundo é isso que se pretende com esta alteração estatutária, fazer alguns melhoramentos ao instrumento regulador enquanto profissão, cumprir aquilo que são as imposições em termos de alteração estatutária decorrente da publicação da Lei das Associações Profissionais e obviamente criar um documento que sirva de orientador para a profissão e para os cuidados da enfermagem.